11 horas 31 minutos, eu disse 11h31. Folha Política. Terceira parte do Folha Política de hoje, recebendo em nosso estúdio o vereador da cidade do Recife pelo PSDB, André Regis. Vereador, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha. Bom dia, J. Batista, é um grande prazer estar aqui de volta a este programa, de bastante prestígio, e dividir aqui a mesa, né, com o Daniel e com o Márcio Didier. É um prazer para mim. Idem, aproveitando o assunto do momento, a saída de Graça Foster, entre aspas, renúncia. O senhor que coordenou a campanha de Aécio Neves aqui em Pernambuco, vamos começar pelo âmbito nacional. Como o senhor avalia essa situação? Demorou muito, conforme disse o senador Aécio Neves? Deveria ter acontecido há mais tempo? Enfim, que opinião o senhor tem? Já vai tarde, né? O fato é que a Petrobras perdeu 2/3 do seu valor. Hoje, uma ação da Petrobras, menos de R$10. Quantas pessoas perderam as suas economias, o seu FGTS, por conta de uma corrupção que, de acordo com o New York Times, é a maior do Brasil, de todos os tempos? Não, o New York Times vai dizer que é o mundo que está vendo o Brasil como uma potência na corrupção. Mas eu acredito que, pelo volume, deve ser o maior caso de corrupção da história da humanidade. Porque o gigantismo da Petrobras é algo sem paralelo, assim, de um único... Olha, eu estou falando aqui de um único órgão, não é? E o fato é que a situação é tão grave que talvez a gente não deva nem falar mais em escândalo. Porque eu acho que nós perdemos o efeito escandalizante. Há uma presunção de que tudo gira em torno da corrupção no governo federal. Então é simplesmente a perda da presunção e a certeza de que a corrupção ela já é disseminada de uma forma a fazer com que o Brasil esteja marchando rapidamente para uma cleptocracia, que é um governo dos bandidos. Isso é muito grave, não é? É lamentável que a gente não tenha aqui um instituto que os americanos têm, não para presidente, mas que lá tem, que é o Instituto do Recall. É um instituto onde o governante eleito ele está sujeito a uma colocação do seu mandato à prova depois de ter sido eleito por ter mentido durante a campanha. Então, hoje nós temos uma presidente da República que não pode falar. Ela fala e ninguém acredita. Ela fala... Ela não fala, né? Porque ela está calada já, ela não mas aparece. Veja, ela chegou, na mensagem dela, inclusive, ela menciona que o pré-sal já está gerando riqueza. Olha, isso é um descaramento, e a gente está vendo, então, a riqueza, a Operação Lava Jato está mostrando para quem foi essa riqueza. Porque o Brasil está perdendo, todos nós estamos perdendo, o Brasil está sendo rebaixado, há uma estratégia de jogar a responsabilidade sempre nos seus assessores, nos seus indicados, nos seus escolhidos. Isso é um retrocesso também do ponto de vista político, porque o governante ele é responsável pelas escolhas que faz. Isso é algo já secular. Ninguém pode alegar que não tem responsabilidade sobre a indicação, se aquela indicação ela tiver um propósito de benefício político do governante. E é isso que a gente vê em todos esses que foram pegos, tanto na Lava Jato quanto no processo agora da Petrobras, aliás, do Mensalão e da Petrobras. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos fundamentos para um processo de impeachment. Esse é o fato. Nós não podemos conviver dessa maneira. É preciso que o Brasil ele supere essa etapa da sua história. Mas todos os indicadores da montagem desse início de governo Dilma indicam que nada mudou. Apesar de tudo, os procedimentos continuam lá. É o loteamento dos ministérios para os partidos continuam mandando. Isso é algo que faz com que a gente perceba que o efeito pedagógico não aconteceu.
É preocupante a nossa situação. Nós teremos um ano sem crescimento econômico, com alta inflação, a carga tributária aumentando e o mais grave, um presidente da República, uma presidente da República sem legitimidade. É como se ela tivesse a cada dia um maior déficit de legitimidade. Recém-eleita e refém. Não pôde ir à Suíça a um encontro mundial em Davos, por quê? Porque ninguém aceita mais ouvi-la. E eu recordo que quando ela assumiu no primeiro momento, no seu primeiro mandato, ela foi à Suíça puxar a orelha de todo mundo, dizendo que o Brasil dava lição ao mundo. E hoje nós estamos a cada dia nas manchetes dos processos criminais. E como isso teve repercussão também em bolsas internacionais, a gente pode ter uma situação inédita, inclusive, de termos, na responsabilização, nós vamos ter muita gente, inclusive nos altos cargos da República, que serão impedidos de viajar ao exterior, porque senão a Interpol poderá prender em decorrência dos processos que estão no exterior. Vereador André Regis, o senhor falou aí, o escândalo da Petrobras todo mundo está vendo, ninguém sabe onde vai parar, porque ainda vai entrar parte política nessa história. O senhor fala aí que há indícios claros para o pedido de impeachment da presidente. E o senador Álvaro Dias, senador do partido do senhor, na semana passada, chegou aqui e disse que chegou a hora da CPI do BNDES. Não é apostar na catástrofe demais, não, nessa coisa. Se botar o BNDES também no meio agora, vai ser uma... Mas o que é que você vai fazer? Vai se fingir não que... seria melhor fechar um ciclo agora para começar um outro, não? Olha, veja, eu acredito que a Lava Jato, ela pode inaugurar uma nova etapa na história brasileira. Diziam isso no Mensalão. Diziam isso, sendo que o Mensalão, diante da Lava Jato, é pequeno. Assim como eu acho que está faltando a Elba, né, no processo aqui. Então, o processo... Veja... Só para lembrar que a Elba foi que motivou que startou o impeachment do Fernando Collor. O fato é que a gente não pode deixar de tomar as providências, de apurar. Enfim, a partir do momento em que você tem esses... E aí você tem essas empresas, essas grandes empreiteiras, com os seus diretores, sócios, acionistas, membros de conselho presos, e todo mundo recorrendo à delação premiada, essas empresas têm vinculações com todos os órgãos do governo. Então, eu não sei, sinceramente, nós não sabemos onde vai parar. Agora, no contexto adverso, e aí também é importante a gente fazer eu acho que tem que fazer também um registro histórico. A população brasileira, ela foi complacente, a grande maioria. Quando estava todo mundo, aparentemente, tudo indo muito bem, todo mundo estava ganhando mais, a economia estava crescendo, estava prosperando, as notícias chegavam e simplesmente era, não deixa para lá. Então, foi se bonificando e foi se robustecendo uma máquina. E quem fazia era premiado, ganhava eleições. A oposição reclamava e nada acontecia. Havia um sentimento de que era o melhor momento da história do Brasil e que por isso não deveria haver uma... veja, os fatos que nós conhecíamos no passado, eles, a partir do momento em que não se gerou o efeito político devido, porque uma coisa é um efeito jurídico, judicial, um processo judicial, que pode resultar numa prisão, como foi o caso do Mensalão. Outra coisa é o desencadeamento de um processo político. Se o PT, ao primeiro sinal de que havia feito algo de errado, a população tivesse tirado o mandato nas eleições subsequentes, isso poderia fazer com que o partido dissesse, não, olha, fizemos o errado, temos que fazer o certo, porque senão a gente perde a eleição. Na medida em que você faz o errado e você ganha a eleição, é evidente também que com os bilhões da Petrobras é fácil você ganhar a eleição. Não é difícil você estar na oposição com toda essa assimetria de armas. Então, eu deposito muita esperança
no que vai vir para o Brasil dessa Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato é a única coisa de boa notícia que nós temos no cenário nacional, porque ela pode vir, inclusive por conta do cansaço da população. A população cansou e a população... Agora não é cansar e ir para a rua. Acordou em 2013 e dormiu de novo. Porque, veja, agora. eu acho que os processos políticos, eles precisam ter uma estratégia de ação. Não é você ir para a rua. Aqui não é o Cairo, aqui não é o Egito, onde não há democracia. Nós temos canais democráticos que precisam ser usados. Nós temos as instituições que precisam ser acionadas. Então, o que a gente precisa é fazer com que essa máquina que nós temos e a democracia que nós temos, ela funcione. Então, eu acredito que poderemos, e tenho certeza, já que J. Batista tocou, se a eleição presidencial ela fosse repetida agora, nós teríamos ganho a eleição. Porque eu acredito que a mentira, o desmascaramento de toda aquela forte estrutura de marketing, ela demonstraria que era falso. Né? Então, mesmo aqueles que votariam de todo jeito, a diferença de apenas 1,5 milhão de votos, com tudo que nós estamos sabendo hoje, fatalmente nós teríamos ganho a presidência da República e o custo de transição seria infinitamente menor. Vereador, vamos trazer um pouquinho um assunto para cá. O senhor é vereador do Recife e agora tem novos companheiros de oposição, né? O senhor sempre foi oposição ao PSB, agora está junto aí, recebeu o reforço do PT e do PTB. A cara do senhor parece que não ficou muito satisfeito com essa... Não, veja, não, é porque, vamos fazer uma correção, não existe companheiro de oposição, não é? Isso nós somos companheiros de Câmara, assim como eu também sou companheiro do pessoal do governo. Então, Mas o senhor faz parte da bancada de oposição? Faço... O PT também faz agora parte da bancada de oposição. É porque não existe uma única bancada agora. Nós não sim. fazemos parte da mesma bancada do PT. Isso eu já disse desde anteriormente a essa formalização do PT. Não acredito que faz sentido algum. Nem para mim, nem para a gente do PSDB, nem para eles. O PT e o PSDB têm projetos distintos de sociedade. Nós temos, veja, com todos os comentários que eu fiz há 1 minuto, como é que eu poderia estar integrando uma bancada com o PT? Hoje, quando eu chegar lá... Mas isso faz parte da salada partidária que se transformou. Não, mas aí eu acho que tem que ter coerência. Eu acho que a coerência na política, ela deve ser nutrida. Então, eu sou coerente com o que eu defendi nas urnas e, veja, eu não faço oposição ao Recife. A oposição que nós fazemos é uma oposição que é uma gestão, não para que ela seja inviabilizada eleitoralmente, é uma oposição à gestão para que ela faça devidamente o seu papel, o seu dever. Então, se a gente critica e no outro dia a prefeitura faz, de acordo com a nossa crítica, nós ficamos contentes. O nosso objetivo não é criticar para simplesmente acarretar danos. Inclusive porque o que é que justifica, qual é a motivação do PT agora estar indo para a oposição a Geraldo Júlio? Eles estavam juntos. E por que eles estão separados agora? Porque Geraldo Júlio piorou? Mas, aparentemente, se existiram 2 blocos, o PT deve ser o bloco da oposição mais radical com relação à gestão do prefeito Geraldo. Será que vocês vão ser uma oposição mais amena? Olha, primeiro que eu não gosto desse termo radical. Eu acredito que eu não sou radical mesmo. Eu acredito que o que a gente deve ter é o bom senso, é a ponderação, são as posições que são as posições... Eu posso eventualmente estar defendendo a mesma posição que o PT, da mesma forma que eu posso ocasionalmente estar defendendo a mesma posição de Geraldo Júlio. Mas isso... Eu não acredito. O radicalismo é aquele que, olha, é como foi o PT na oposição do governo Fernando Henrique. Tudo que a gente fazia era contra o Fundef, era contra a lei de responsabilidade fiscal, era contra o enxugamento de tudo que fosse, que eles, todas as propostas nossas, eles eram radicalmente contra. Então isso a gente não vai fazer. Mas isso teria a ver, inclusive, com a aliança do PSDB com a gestão do PSB aqui?
Não, porque Do Estado. se vocês olharem a trajetória do nosso mandato, você verá que o mundo mudou, menos a gente. Então, não, eu estou onde eu sempre estive. Então, a coerência cobra aos outros, não a mim. A mim, a gente mantém. A nossa proposta continua sendo a mesma. Nós temos uma proposta, eu acredito que nós defendemos, e isso a gente vem trabalhando muito, um projeto para a cidade. Então, o PSDB é um partido grande, é um partido que sempre teve projetos, não apenas para o Brasil, mas tem também para os estados e para os municípios. Então, eu sempre defendi dentro do PSDB que nós, como o principal partido do Brasil de oposição, o PSDB marcha agora para ser o maior partido de preferência nacional. Tenho certeza que o PT vai perder, já perdeu esse posto. Então, o PSDB vai ser o maior partido de preferência nacional. E como é que se justifica o maior partido de preferência nacional não ter um projeto para o Recife? Nós temos, a gente defende isso. Então, o PSDB necessariamente ele está na posição que ele defendeu nas eleições de 2012. Vereador André Regis, agora há pouco o senhor falou que o PT estava ao lado do PSB de Geraldo Júlio. E agora é oposição porque Geraldo Júlio piorou? Agora a pergunta. Não, Geraldo Júlio piorou? Pergunta para eles, né? Não, estou perguntando para o senhor. Piorou? A gestão de Geraldo Júlio piorou? Eu acredito que ela perdeu força. Eu tenho certeza disso. E perdeu força por diversos motivos. Entre eles, a crise financeira que a prefeitura passa. Perdeu também o que se esperava de ser obtido por meio dos créditos. Esse dinheiro não veio, que a prefeitura acreditava muito nisso. O governo federal não vai ajudar, não apenas porque não são mais aliados, mas também porque o governo federal quebrou e não tem dinheiro para... A situação econômica é muito difícil. Então, a perda de força, ela exige, inclusive para o prefeito, uma necessidade de rever muito do ponto de vista da gestão. Ou seja, tem muita gordura para ser queimada na prefeitura. A prefeitura precisa de um choque de gestão. A gente precisa saber quanto custa tudo que é ofertado por ela e quanto custaria se houvesse uma reforma capaz de fazer com que ela trabalhasse otimizada. Nós temos dedicado nosso mandato à causa da educação e eu acabei de matricular minhas filhas na escola, como todos os pais, minhas filhas. Na hora que eu fui pagar a mensalidade da escola das minhas filhas é semelhante ao custo per capita de cada criança na rede municipal de ensino. E eu faço questão de colocar minhas filhas numa boa escola, porque sem educação não há futuro para ninguém. Então, como é que escola você... particular não é escola pública, no caso. Apesar de ser o mesmo valor. Veja, o que eu estou dizendo Não, é que entendi, sim, o custo da escola aqui no município está chegando a R$800 por criança, por mês. E a gente vai às escolas e as crianças não aprendem. Elas vão para salas de aula sem iluminação, quentes, espaços pequenos, opressores. Os professores não têm condição de circular numa sala de aula. Isso faz com que a gente pense, olha, isso é o quê? É falta de dinheiro ou é falta de gestão? O modelo está equivocado. Então, eu estou trazendo aqui a área que nós dedicamos o mandato, que é a área da educação, e eu tenho plena convicção que é questão de ver sobre novas perspectivas para que a gente possa superar. O que não pode é esse caminho fácil de... Toda vez que há necessidade de recursos, você aumenta a carga tributária. Então, isso é o que é o equívoco. É um debate que nunca há, inclusive quando você é a presidência. Nos Estados Unidos esse debate é muito forte, né? Aqui você não tem esse debate. Aqui a gente não sabe quanto custa as coisas e parece que não se importa. Uhum. Então, esse é o fato. Quanto é que custa? Quanto é que custa tudo que a gente mantém? Então, você está certo. É preciso que a gente tenha, olha, é justo pagar aí por esse preço? Poderíamos pagar menos? Então, a prefeitura precisa passar por um choque de gestão muito grande para que ela
passe por esse processo, esse período dos próximos anos, sem que haja essa perda na prestação dos serviços. O fato é que a grande vantagem para Geraldo Júlio é que ele é sucessor de João da Costa. Então, isso é uma vantagem enorme. A base de comparação, ela favorece ao prefeito. O PT entregou a cidade num estágio deplorável. Então, o que é que foi bom na era do PT? O que é bom? Ontem estava na Câmara, não dá para continuar, não dá para fazer parte da mesma bancada. Agora voltou-se o discurso do orçamento participativo. A gente vai defender isso? Não tem como. Vereador, por conta da hora, né, a gente está chegando no final. Eu gostaria só de, me permita, Márcio, PSDB ao lado do governo Paulo Câmara, isso impede que o partido tenha um candidato aqui no Recife nas próximas eleições? De forma alguma. De forma alguma. Participação no governo geral também impediria? Eu acredito que sim. Se você vai para o governo geral para dizer o quê? Essa é uma possibilidade? Olha, eu sou presidente do diretório municipal e nunca houve nenhuma conversa nesse sentido comigo. Então, já foi convidado para a prefeitura? Nunca houve esse convite para a prefeitura da cidade do Recife. Não é meu interesse. Fui eleito para ser vereador, vou manter o mandato até o final. E o PSDB está livre para botar um candidato? Mas claro, são esferas distintas. O Brasil é uma federação. Os assuntos municipais são distintos dos assuntos estaduais. Na minha concepção, assim como também os assuntos federais. O PSDB ele já antecipa que vai apoiar o candidato do PSDB nas próximas eleições. Se houvesse uma aliança que fosse verticalizada, costurada lá para cima, ou seja, dissesse, não, a gente apoia Aécio Neves em 2018. Há essa discussão? Não. Vai se dizer 2018 está muito longe. 2016 ainda está também longe. E eu acredito que é importante que a gente continue fazendo esse papel, que não é um papel de oposição ao Recife, é um papel de construção. Então, eu nunca me titulei de oposição, eu sou da cidade. Então, é lógico que nessa coisa de quem compõe a base do governo e quem está no papel de intensa fiscalização, se coloca o contraponto como sendo de oposição. Mas esse é o ponto. Amanhã estaremos, inclusive, fiscalizando, J. Batista, as escolas do município. Vamos ver como é que haverá a volta às aulas. Começando por qual? Pode dizer ou não? É surpresa amanhã? Não, né? Não, a gente está estudando ainda qual vai ser as escolas que nós visitaremos. Mas o ano passado nós visitamos, no primeiro dia de aula, 29 escolas, para saber se está tudo em ordem. Muito bem. Vereador, muito obrigado por conta do tempo. Forte abraço ao senhor. Eu que agradeço. Foi um prazer. Final do